Você já sentiu que sua entrega foi precisa, mas não foi ouvida? Como se, apesar de todo o seu esforço, no final das contas, você não conseguisse atingir bem o seu objetivo? O problema, provavelmente, não está nos dados, mas sim na forma, na cadência, no intervalo entre uma apresentação e outra. O ritmo e o contexto que você vai empregar nos seus relatórios fazem toda a diferença para que eles sejam bem ou mal recebidos. E isso você precisa levar em consideração com bastante atenção para que não sejam simplesmente dados, mas se transformem em informações para o processo de tomada de decisões. E acredite em mim, você não está sozinho nessa história. A vasta maioria das pessoas acaba trabalhando muito em seus dados, investe bastante tempo em entender efetivamente a realidade do negócio, mas na prática acaba não conseguindo imprimir aquela impressão que gostaria para seus superiores imediatos. E aqui nós temos um ponto-chave. Nós temos os dados, mas os dados em si não são a entrega. A entrega é a informação que vocês conseguem conduzir para que seja tomada a decisão estratégica. A entrega, ela não traz somente fatos, ela traz consistência para o processo de tomada de decisão, seja lá em qual instância for, nível operacional, tático ou estratégico. Eu conheço muitas pessoas que acabam estudando muito Excel e aprendendo muitas fórmulas, se tornando realmente exímios nessa técnica, mas na prática não conseguem se comunicar de forma adequada com seus diretores. Outras, por outro lado, geram dashboards maravilhosos, mas na prática simplesmente não geram informações. E por outro lado, nós temos diversos diretores que preferem manter a mesma planilha de apresentação ao longo de anos e acabam tomando decisões com base justamente nesses dados. Nós vamos aprender aqui então como o ciclo e a cadência desses relatórios são peça-chave na determinação do valor da apresentação de vocês. E antes de mais nada, o que falta então? Primeiro ponto importante, falta de consistência. A consistência dos indicadores, eu já falei no nosso último webinar, ela é determinante para a percepção de valor. Por mais que vocês tenham a melhor das intenções em mente, na prática, a permanência garante a análise retroativa. Eu tinha um indicador no passado que me indicava 10 e agora eu tenho um que indica 15. O que isso significa comparativamente? Se eu troco a todo momento esses indicadores, eu acabo tendo dificuldades com relação a isso. Outro ponto importante, a falta de previsibilidade. O relatório até chega, mas falta uma narrativa, um fio condutor. Você, ao invés de apresentar um dado que conta uma história, você simplesmente espalha dados e indicadores em uma planilha ou um relatório e não contribui para o entendimento. Nós podemos achar que tudo que nós fizemos é um tanto quanto sofisticado, e do ponto de vista de execução talvez seja, mas do ponto de vista prático, o diretor, ele simplesmente quer uma história bem formatada. Quando você pega e entrega uma série de dados aleatórios para ele, ele fica sem entender e aquilo na prática acaba gerando prejuízo para a sua imagem. Você passa a ser visto como uma pessoa desorganizada, que não consegue se comunicar. E diante disso, a gente tem diversos números e indicadores completamente soltos, sem nenhum contexto. E essa falta de contexto, ela dificulta bastante a análise. Se você tem uma clareza muito grande do porquê aqueles números são como são, simplesmente pegar o número e jogar ali em uma planilha, ou jogar em um relatório, em um Word, ou um PPT, ou seja lá o que for, não vai trazer clareza para ninguém. Você precisa ter o fio condutor muito bem amarrado para conduzir a pessoa através de um raciocínio linear. O raciocínio linear, ele faz parte das nossas vidas. A gente não pode ignorar isso. Vamos então dar uma olhada como isso funciona dentro da Lever Pro, né? Nós temos aqui dentro da Lever um relatório de indicadores, e alguns indicadores bastante usuais: margem bruta, margem EBITDA, margem EBIT, diversos indicadores de alavancagem e estrutura de capital, indicadores de rentabilidade, enfim, uma série de indicadores que já são o padrão do mercado. Aqui tem só um ponto importante que precisa ser levado em consideração, que é o fato de que, apesar de serem indicadores padrão, eles possuem dimensões diferentes para cada um dos setores. Cada um dos setores possui sua própria natureza, e seria muita ingenuidade achar que os números são os mesmos para todas. De toda forma, nós temos aqui então a margem bruta, que é dada pela receita líquida e pelo lucro bruto. Maravilha! Vamos fazer aqui uma consideração importante dentro da Lever Pro. Vamos utilizar aqui o nosso filtro personalizado de empresas, e esse filtro personalizado de empresas me permite selecionar as empresas que eu quiser.
eu posso utilizar filial, eu posso utilizar o filtro que existir dentro do meu ERP. Qualquer filtro que eu tiver dentro do meu ERP e estiver aplicado aos lançamentos de forma abrangente, você consegue trazer para dentro da plataforma da Lever Pro. Naturalmente existem algumas restrições, limitações, mas isso tem mais a ver com o ERP do que necessariamente com a Lever Pro, ok? Acessei aqui a nossa empresa A, vou clicar em atualizar e a Lever Pro vai me trazer exatamente os dados da empresa A. Se eu selecionar a empresa B, irá trazer os dados da empresa B, naturalmente. E essa dinâmica ela pode ser feita com todos os filtros. Nós podemos utilizar filtros que são isolados, então nós temos empresa, por exemplo, e nós podemos ter uma filial que não converse diretamente com a empresa, seja lá por qual motivo for, ou nós podemos ter filtros hierárquicos. Uma empresa possui tais filiais, a segunda empresa possui outras filiais. Se isso é dividido de forma adequada dentro do ERP, e nós não temos duplicidades de filial, vocês conseguem amarrar isso hierarquicamente e trazer aqui uma apresentação muito sofisticada e muito útil. Aqui então, selecionando os dados da empresa A, nós temos aqui receita líquida de 380, 588 e 454. Maravilha! Quando a gente vier aqui dentro da DRE, naturalmente a gente tem 380, 588 e 454. Esses dados eles conversam entre si e esse é o objetivo final. Puxar os dados da DRE, dos relatórios principais, melhor dizendo, para dentro do nosso relatório de indicadores para que vocês possam trabalhar da maneira que vocês quiserem. Assim como nós já vimos no nosso primeiro webinar, nós podemos criar aqui as fórmulas que nós desejarmos, com uma série de fórmulas disponíveis dentro da plataforma. Ao fazer esse cálculo, nós chegamos a uma margem bruta de 81,47, 85,12 e 81,37. E voltamos então à questão que eu havia colocado no início. Mas se nós olharmos apenas para junho, 81,37, o que isso significa? De forma dissociada das informações auxiliares, o que significa 81,37? A resposta é nada. Não significa nada porque eu preciso sempre avaliar em comparação com alguma coisa, seja em comparação a períodos anteriores, seja em comparação aos demais players do mercado. Esses elementos nos servem de parâmetro para ter uma clareza em relação ao potencial desempenho. Obviamente que se eu tenho um desempenho tão negativo que a minha margem bruta é negativa, esse número já fala muito por si só. Mas na maioria dos casos isso não acontece. A gente precisa de uma contextualização. E voltando então à contextualização, nós podemos observar que aqui nós temos uma receita líquida que avança de 380 para 454. Com o pico de 488. Nós podemos analisar isso e explodir isso de uma forma muito qualificada. Se nós entrarmos em outra linha, por exemplo, deduções da receita ou receita bruta, vocês irão observar que ao clicar em evolução e composição, nós temos aqui prestação de serviços, 63%, outras receitas operacionais, 37%. E aqui nós temos também uma curva ABC. Quando nós temos contas mais estratificadas, essa curva ABC ela fica mais interessante, ok? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Ao entrar, por exemplo, em custos do serviço ou produto vendido, e ao expandir aqui custos com pessoal, eu posso clicar com o botão direito, ver evolução e composição, e eu tenho aqui um gráfico um pouquinho mais interessante. Quanto mais contas analíticas nós tivermos dentro da nossa conta sintética, mais interessante vai ficar esse nosso gráfico, ok? E naturalmente, no caso de vocês, vocês vão ter muita clareza de como isso pode apoiar no processo analítico. E voltando aqui então, nós temos aqui dentro da Lever Pro um indicador, 81,37. Esse 81,37 ele é composto por lucro bruto e por receita líquida. Maravilha, tudo está aqui bastante evidente. O que aconteceu com a receita líquida? Uma elevação e posterior queda, assim como o lucro bruto. Isso é um tanto quanto óbvio? Claro, porque o lucro bruto ele será decorrente da receita líquida. Mas em qual dimensão ele cresceu? Em qual dimensão ele evoluiu? Isso faz muita diferença e se você não tem esse dado pronto, fica muito mais complexo de dialogar com a diretoria. Então, entrando aqui e observando os nossos custos, nós podemos vir em funções
E aqui nós podemos colocar tranquilamente uma análise horizontal. Ao fazer isso, nós podemos observar dentro do nosso relatório as variações. Nós podemos ter muita clareza de que o nosso custo teve uma evolução de abril de 2023 para maio de 2023 na casa de 23,96%. E de maio de 2023 para junho de 2023, nós tivemos uma queda de 3,24%. Temos um ponto muito interessante. A queda de maio para junho foi pouco significativa. Isso já nos traz algum insight que conta a história por trás desse número, que é a margem bruta. Quando nós olhamos agora para a receita líquida teve uma redução de 22,75%. Ou seja, nós tivemos uma redução da receita na casa de 22% e nós tivemos uma redução muito inferior em custos. Será que a nossa empresa está ficando um pouco mais ineficiente do ponto de vista de tratamento dos custos? Porque a nossa receita caiu muito e ainda assim nós tivemos custos elevados. O que aconteceu aqui? E pensando nisso, nós começamos a evoluir nessa questão de entender efetivamente o que está por trás do número. Não é simplesmente um número em si. O número em si pouca coisa diz. Quando nós vamos trazer essa informação para a diretoria ou até mesmo para o mercado, nós precisamos construir esse fio condutor. Ok, nós não tivemos uma redução em custos e tivemos uma redução expressiva em receitas, ou seja, nós provavelmente estamos tendo uma ineficiência no nosso processo produtivo, ainda que os nossos custos tenham reduzido. Vocês precisam ter capacidade de fazer esse tipo de interpretação. E nós estamos aqui contando uma história, então. A história dos custos e das receitas. Perfeito, maravilha. Nós temos custos que não se reduziram de forma expressiva. Se nós, na próxima apresentação, mudamos essa narrativa para um outro elemento, vamos agora avaliar despesas contra receita, vocês conseguem ter clareza de que, na verdade, as pessoas vão ficar cada vez mais confusas? Mas espera aí, a gente estava falando de custos eram o problema central, e agora a gente passou a falar de receita. Por que a gente não está analisando a mesma coisa mais? Por que a gente não tem uma linha de raciocínio? Este é um detalhe muito importante. A consistência precisa ser muito efetiva. E com a plataforma da LeverPro isso é muito mais fácil. Até porque é uma ferramenta que ela não dá tanta abertura assim para as pessoas que não têm qualificação suficiente para fazer essas modificações. Aqui nós construímos o melhor relatório possível em conformidade com as expectativas de vocês. E esse relatório ele pode ser modificado pelas pessoas que efetivamente têm o domínio da plataforma para essa finalidade. As demais, elas simplesmente consultam. Vamos agora aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos custos e das receitas para manter a nossa linearidade. Nós temos dentro de custos de serviço e produto vendidos uma série de custos. Se nós observarmos mão de obra teve uma queda de 14,41%. E aqui nós precisamos entender o negócio. Existem negócios que têm custos de mão de obra muito mais atrelados ao processo produtivo. Quando você tem uma construtora, essa construtora produz o prédio. No momento que o prédio é concluído, os funcionários são dispensados ou realocados para outra obra. Aquela SCP, aquela SPE específica, ela não terá mais custos com mão de obra. Então eu preciso entender o meu negócio para ter clareza do que os números me dizem. Por outro lado, se eu tenho uma queda de 14,41%, muito acima de todos os demais custos, e essa não é uma empresa que tem custos variáveis em mão de obra tão elevados assim, isso me acende um certo alerta. O que está acontecendo? Normalmente a gente não manda pessoas embora de um momento para o outro. A gente precisa de entender isso também. Se nós olharmos, por exemplo, encargos trabalhistas, nós tivemos uma redução de 7,16%. E outros custos com pessoal, nós tivemos uma queda de 4,19%. Tem algo aqui que não está fazendo muito sentido, nós precisamos analisar isso a fundo. E obviamente que aqui a gente está trabalhando com uma base de apresentação, então naturalmente os números eles não são exatamente fidedignos à realidade de uma empresa. Eles simplesmente estão aqui para ilustrar. Mas, no caso da empresa de vocês, seria um ponto de alerta. Por que eu estou reduzindo a minha mão de obra, mas não estou reduzindo meus encargos trabalhistas? O que está acontecendo? E a resposta pode ser muita coisa. A gente precisa efetivamente entender o negócio. Entrando aqui mais a fundo, salários com uma redução de 9,6%, prêmios com uma redução de 100%. Caramba, nós tivemos prêmios na casa de 6.531 no mês de maio e 0 no mês de abril e no mês de junho. Pode ser uma coisa momentânea, claro, isso pode acontecer, mas, novamente,
é necessário entender com profundidade. De toda forma, nós temos aqui uma queda de 100, um aumento de 60%, não é? E um aumento de 22%. E por outro lado, nós temos aqui em salários uma queda de 9,6%. Caramba, você falou vários números, mas e daí? É o seguinte, vocês têm que levar em consideração as linhas que forem relevantes. Se você tem uma linha de 30 mil, ou 30 milhões, ou 30 bilhões, seja lá o que for, ela é muito mais representativa do que uma linha de 6. Ela é 5 vezes, até mais representativa do que uma linha de 6. E por este motivo, vocês precisam ter clareza de quão impactantes são esses 60%, esses 100%. Esse é um erro muito comum também. Várias pessoas, elas levam essas variações absurdas como se fosse um achado maravilhoso. Na prática, são pouquíssimo impactantes na realidade geral da empresa. A diretoria quer saber da big picture e não desses detalhezinhos de elementozinhos e contas pouco relevantes. Sintetizando, o que uma boa entrega dos nossos relatórios produz junto à diretoria? Primeiro de tudo, reduz ruídos e interpretações equivocadas. E é isso que a gente não quer. A diretoria ela não vai entrar no nosso nível de detalhe, nós precisamos trazer clareza para eles das coisas mais importantes e nós não podemos produzir ruído na comunicação. Por consequência, será construída uma relação de confiança muito mais intensa. Quanto mais relatórios adequados, assertivos você produz, mais a diretoria confia no seu trabalho e nas suas entregas. E essa relação de confiança vai fazer com que a diretoria ela tenha muito mais tranquilidade de tomar decisões. Decisões que levarão em consideração tanto elementos do mercado quanto elementos internos. Quanto mais erodida é essa confiança, maior a complexidade de a diretoria tomar decisões, porque ela precisa buscar em outras fontes de informação, inclusive em achismos, elementos para sustentar a decisão. Ao estruturar a entrega de indicadores com método, a função analítica deixa de ser operacional e passa a ser parte da engrenagem da decisão. Aqui tem um ponto que eu sempre gosto de reforçar com as pessoas. É muito comum encontrar profissionais que são considerados como analistas, mas não têm condições de avaliar sua própria entrega, avaliar criticamente se aquilo que está sendo produzido está em conformidade com os dados do próprio RP. Isso é o mínimo necessário para produzir uma entrega qualificada. Se você simplesmente não tem qualidade para poder entender se aquilo que você está gerando está em conformidade ou não com os dados, naturalmente você não tem como contribuir com a entrega estratégica da empresa. No início de nossas carreiras é muito comum que a gente produza uma série de relatórios e não consiga efetivamente chegar às informações. Não por meio dos relatórios que o próprio RP gera, mas por conta própria. Às vezes a gente negligencia essa qualidade de efetivamente entender os números. E isso sim nos torna profissionais operacionais. Nós não conseguimos sair do nível de assistente ainda que a gente tenha o cargo de analista. A LeverPro, então, ela agrega valor com o objetivo de simplificar esse processo inteiro de comunicação entre o RP e as apresentações institucionais. Aqui vocês têm muito mais facilidade de entrar nos elementos, entender efetivamente como funciona cada uma dessas contas, para ter clareza de o que elas dizem na prática. Quanto menos a gente atua com esse processo de buscar as informações e colocá-las em um template agradável, mais fácil é a nossa rotina de gerar informações assertivas para a diretoria. E voltando aqui à LeverPro, vocês podem ver com muita tranquilidade. Aqui nós temos a análise horizontal, sem nenhuma complexidade. Nós temos um imenso número de funções aqui dentro da nossa plataforma que são muito úteis no processo de compreensão dos dados. Nós podemos olhar o acumulado, nós podemos olhar um mini gráfico, tudo isso de forma extremamente dinâmica, que facilite o entendimento de vocês. E assim como eu havia falado anteriormente, vocês estão com dúvida com relação a uma conta específica de salários, vocês podem vir aqui, clicar com o botão direito e entrar em Detalhes do Razão. O Detalhes do Razão vai trazer aqui para vocês todos os registros com os detalhamentos do lançamento que vocês definirem. Aqui nós podemos trazer os dados que estão associados aos lançamentos dentro do RP. Se vocês têm aqui, por exemplo, um fornecedor, nós podemos trazer. Se vocês têm um cliente, nós podemos trazer. Se vocês têm um código específico que vocês usam na análise de vocês,
nós podemos trazer, desde que naturalmente ele esteja ligado ao lançamento, obviamente. E aqui vocês vão ter muita clareza de cada um dos registros e vão conseguir identificar quais são os principais desvios. Identificar os principais desvios, vocês podem clicar com o botão direito e clicar em adicionar comentário. O comentário vocês definem aqui uma cor para ele e vocês colocam, por exemplo, teste. E compartilham com o grupo de usuários que vocês entenderem. Esse grupo de usuários será parametrizado por vocês e irá funcionar de forma muito adequada tanto aqui na análise dos relatórios quanto no processo orçamentário. O comentário fica aqui destacado, vocês conseguem ter vários e vocês vão criando uma consistência. Essa consistência pode ser acessada pelo diretor e por todos dentro da organização que vocês bem entenderem a qualquer momento. Ela está armazenada no navegador e ela pode acessar de dispositivos móveis, do computador, enfim, as possibilidades são bastante abrangentes. Fechando aqui o nosso webinar então, cabe a reflexão. Nós produzimos dados maravilhosos. Nós investimos muito tempo em deixar tudo isso funcional. Nós fazemos registros e lançamentos de forma extremamente adequada e sofisticada. Então, por que na prática os nossos dados não estão se tornando visíveis? Possivelmente porque a gente não está sabendo falar a língua que a diretoria quer escutar. Para saber mais sobre a Elever Pro, acessem o QR Code ou o link da bio. Nos vemos na próxima!